Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês. Você está no canal Verbo Mistério de Deus. Esse é o ministério que o Senhor colocou no meu coração. Esse canal foi aberto com a finalidade de propagarmos aqui o Evangelho do Senhor, com mensagens bíblicas, com estudo bíblico, com orações, louvores, tudo isso para a edificação das nossas vidas, das nossas almas. Seja bem-vindo. Se você conhece alguém que é conservador, que é zeloso pela palavra do Senhor, assim como a gente, pois então pode compartilhar com essa pessoa. Garanto para você que a gente vai estar aqui se policiando, né? Está aqui vigiando para que a gente venha postar aqui tudo que vem da Bíblia, da palavra do Senhor. E o assunto que nós vamos abordar aqui hoje, a salvação é pela graça e não pela lei. Então, convido você também para estar lendo com a gente aqui esses versículos. Veja só, Efésios capítulo 2, no versículo 8, diz aqui o apóstolo Paulo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós já vemos aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo diz que a salvação é pela graça, né? E tudo isso é através da fé, que também não vem de nós, a fé, né? Vem, isso é dom de Deus. Olha só, o versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muitas das pessoas dizem assim, então agora eu posso pecar, porque agora é pela graça, não é mais pela lei, né? Pela correção, pela doutrina ali dos profetas, de Moisés. Não, aí o apóstolo Paulo vem dizendo aqui, olha só, Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Quer dizer, né? Permanecer no pecado para que tenha mais graça ainda? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, se você está morto para alguma coisa, como é que você vai viver naquilo ainda? Então não faz parte mais, né, do crente na graça permanecer no pecado. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então o pecado não faz mais parte da vida do crente. Aqui o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés. Toda vez que você for examinar a lei, lembra-se que veio de Deus, mas veio pelo homem, por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Toda vez que você for examinar a graça salvadora, você lembra-se que veio de Deus por Jesus Cristo para nós. Então, uma passa pelo homem e o outro não passa pelo homem, vem direto pela salvação que é Jesus. E olha só, queridos, e muitas das pessoas às vezes confunde, porque a salvação é pela graça e não pela lei, porque quem primeiro pregou o evangelho da graça foi Pedro. Pedro foi o primeiro que pregou o evangelho da graça. E Paulo? Não, Paulo recebeu o ministério, é outra coisa, queridos. Então é isso que nós temos que observar. Olha só, para a gente não fazer essa confusão. O que Paulo então diz para Timóteo? Porque agora ele recebeu o ministério, né? Porque Deus deu o ministério para os homens, para os profetas, ministério de profetizar, para os discípulos, né? Para escrever ali a Bíblia, para os apóstolos, para pregar, evangelizar. Mas esse ministério da graça foi entregue por Paulo. Acho que aqui não dá para a gente fazer mais a confusão. O Espírito Santo vai clarear nossa mente. Então o apóstolo Paulo recebe o ministério da graça e ele arrasta multidões, né? Porque muitos não queriam saber da lei, não era da lei. Os gentios, né? Os reis, os ímpios, as pessoas sábias, os intelectuais, eles não queriam saber da lei. Então nós fomos abraçados pela graça, porque nós também somos gentios. E o apóstolo Paulo então começa a escrever carta para os pastores, que não era para pregar mais a lei. O ministério agora da graça que estava abraçando as pessoas. Lembrando que quem pregou primeiro o evangelho da graça foi o apóstolo Pedro. Mas quem recebeu o ministério de pregar a graça foi Paulo. Então vamos lá, olha só. E Paulo então manda aqui a carta para os pastores, manda para nós, manda para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Veja só, que vem tudo de Deus. Não é do apóstolo Paulo mesmo, nosso Salvador, e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Olha só, você pode estar lendo aqui também, acompanhando, que essa aqui é a carta que Paulo, apóstolo Paulo, manda para os pastores da época, que ainda estava pregando a lei,
e para nós também ainda hoje. Olha só, 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 1. E Paulo continua. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, quer dizer, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Amém, queridos? E do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Então Paulo está falando que ele é, né, apóstolo de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então veja só que não precisa a gente ficar colocando palavras, porque aqui o Espírito Santo vai falando com a gente, você vai entendendo, né, o que o apóstolo Paulo manda aqui. O Espírito Santo ele vai nos revelando. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha só, ele está falando que Timóteo é o verdadeiro filho na fé dele. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode acompanhar ali lendo, porque nós estamos lendo a palavra do Senhor. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Tinha pessoas pregando então ainda essa outra doutrina? Tinha. E tem ainda hoje? Tem. Então a gente percebe aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo pregando para os pastores, que quando as pessoas começam a pregar que não seja a graça, ele diz aqui, ó, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Começa aí, um sabe de uma coisa, outro sabe de outra, outro sabe tudo, e o outro não sabe nada. Então começa, né, ficar intermináveis, não termina nunca. Que mais produz questões do que edificação de Deus. Então, só produz questões. Quando você traz a lei, porque você sabe mais do que o outro sabe mais do que o outro sabe mais do que o outro. Então, aí o culto, a igreja começa ali, um sabe mais do que o outro. E lembrando que na graça, você não precisa nem saber ler, porque é pela fé. Não é pelas obras que você tem, mas nós temos que aprender a ler. Amém, queridos? Olha só, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, esses mandamentos todos que nós tínhamos lá, que veio de Moisés, da lei, eles são uma lei que agora se resumiu em quê? No amor, um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Como é que é essa fé? Eu vou crer na palavra do Senhor. Então eu creio na salvação pela graça. Eu creio que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação, porque nós não tínhamos condição por causa da lei. Repito, porque a lei é pura, santa e boa. Mas a pessoa que quer ir pela lei, imagina só, aquele que pisar em um tio da lei, ele desfaz de todos. Então jamais nós conseguiríamos obedecer esta lei. Veja só, versículo 6. Do que desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas. Por quê? Se desviaram daquela lei, daquele conhecimento que eles estavam ali, porque não deu conta de obedecer, né, os mandamentos. Então eles se desviaram e vieram em vãs contendas. Por quê? Joga para um, mas ele não consegue obedecer. Aí versículo 7. Querendo ser mestre da lei, e não entendendo, e nem o que diz, nem o que afirmam. Querendo ser mestre da lei. Mas aí o outro sabe mais, aí o outro sabe mais, aí o outro sabe mais, aí não para, né? Querendo ser mestre da lei e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam, queridos. Então, nós somos salvos pela graça. Sabendo, porém, que a lei é boa, e se alguém dela usa legitimamente, veja só, não precisa a gente falar nada aqui, porque o Espírito Santo vai nos conduzindo. Sabendo que isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas e para os homicidas. Veja só. Então, todo esse tipo de pessoa aqui, a lei é para eles. E como é que eu vou ser salvo? Eu preciso então da graça de Deus para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os pejus e para os que forem contrários à sã doutrina. Então, todos aqueles que eram o contrário à sã doutrina, né, essa lei que você pisar em um tio, ela vinha sobre você, porque a lei é para mostrar o pecado dessas pessoas. E aí nós corramos para
A graça, porque o Senhor Jesus nos acoberta com o seu sangue, quando nós cremos, uma fé não fingida, porque eu creio na purificação dos meus pecados através da morte de Cristo Jesus. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha só, pois ele nesse ministério, ele está falando aqui que ele dá graça por isso, né? Porque aí ele prega esse ministério aonde arrastou as pessoas. Porque, repito, na lei você tinha que saber toda a lei, saber ler, saber escrever. Mas na graça você não precisa nem saber ler. Você só vai crer e andar de acordo, né, o amor. Versículo 13. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. Olha só. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. O apóstolo Paulo termina falando que Deus, né, ele veio para salvar os pecadores, do qual ele é um dos principais. Eu também sou um dos principais pecadores que necessito dessa graça, dessa misericórdia de Deus. E eu creio que ele pode nos salvar. Terminando aqui essa palavra, fica aqui meu abraço, meu carinho a todos vocês. Quero despedir de vocês como Moisés despediu o povo ali no deserto. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça trança sobre ti o teu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre te levante seu rosto e te dê a paz. Paz, queridos!